Olá, amigos e ouvintes, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Matheus. Você pode acompanhar nossa programação 24 horas por dia, você sabia? Baixando o aplicativo da Rádio Web Meimei na loja de aplicativos do seu celular. Agora você pode também acompanhar nossa programação pelo nosso canal do YouTube, Rádio Web Meimei, e também pelo Spotify, com toda a nossa programação lá em áudio. Agora vamos dar início a mais um estudo do livro Jesus no Lar, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Meio Lúcio. Hoje, especialmente, vamos continuar com o estudo do capítulo 7, O Maior Servidor. Vamos lá de estudo? Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor para o Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se consagrava em extenso campo, quando aí se estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. Então, Cristo inicia contando uma história para a gente que existia um vilarejo, uma grande multidão, um lugar com uma grande multidão de pessoas, e que lá passou um guerreiro e começou a ensinar táticas militares. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou, como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Então, o homem encontrou grande multidão e começou a ensinar todos a guerrearem, as táticas militares, as questões do físico, e muitos começaram a morrer naqueles exercícios muito intensos. Mas mesmo assim, continuaram sem rumo, de onde seguir, do que seguir, certo? Logo depois apareceu naquela mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição de grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Então, Jesus dá o exemplo de um político que chegou, que aplicou a questão política, que dividiu os partidos, que dividiu as pessoas umas contra as outras, que incentivou a discussão política, que houve uma melhora em certos pontos, porque os grupos discutindo acabaram melhorando certas coisas daquelas pessoas, da política, da vida daquelas pessoas. No entanto, ele deixou, depois que foi embora, muitas discussões, muita desconfiança e muito conflito entre as pessoas. Depois dele, o Cristo dá o exemplo de um filósofo, sobressando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas discussões inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então, preste atenção, veio uma ciência, uma filosofia, através daquele filósofo que passou pelaquela multidão. Ele aplicou várias classes de crença, dividiu as pessoas nessas classes de crenças.
Lógico, a filosofia auxiliou aquelas pessoas, mas, mesmo auxiliando muito aquelas pessoas, era tanta informação técnica, filosófica na cabeça das pessoas que, apesar de parecer que aquilo estava ajudando, colocou as pessoas em perturbações desnecessárias, certo? E assim, o filósofo foi embora. Após o filósofo, vem um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Olha que interessante, meus amigos, o Cristo veladamente contando uma história, porque naquela época era muito difícil criticar a religião em si, mas aqui uma crítica direta às religiões que se divide em várias classes e impõe a cada um dos seus seguidores aquela maneira específica de pensar, de dobrar joelhos, de impor regras, muitas vezes pueris, insignificantes, e porque isso vai salvar a pessoa e aquilo vai salvar a pessoa. Então é uma clara crítica à questão do dogma religioso, né? E isso todas as religiões, aqui nós não estamos falando especificamente de nenhuma, mas todas as religiões, inclusive a própria doutrina espírita, né? Os centros muitas vezes impõem certas coisas que é melhor que o outro, ou menos que o outro, enfim, isso não importa. O que o Cristo está dizendo aqui é que muitas vezes a religião impõe coisas externas, mas não renova interiormente as pessoas. Faz com que as pessoas acreditem em certos atos, em certos significados, em certos simbolismos, mas que não consegue realmente tocar as pessoas, mudar as pessoas em si, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam irmãs. Olha que interessante, o Cristo falando disso. Porque a religião deve transformar pessoas, unir pessoas, e não impor aspectos externos que não trazem nenhum tipo de significação em todas as religiões. E aí, meus amigos, talvez um dia nós, comungando numa união total do globo, não precisaremos de nomenclaturas religiosas, porque seremos uma família universal. E o que vai ditar nossa religião será a bondade, o amor, a caridade, a humildade, porque a religião é um instrumento para o crescimento espiritual. E não é o fim, não é o fim da crença, não é você ser religioso, e sim a religião é um meio para que você alcance a evolução espiritual. E aí o Cristo continua. No extenso domínio não havia diretrizes de trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. Então, por mais que chegou o filósofo, político, religioso, o guerreiro, não tinha diretrizes de trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, quem chegou? Qual é o exemplo? Qual é o homem que chega e ajuda? Apareceu ali um homem simples. Será que esse homem simples não é o próprio Cristo, meus amigos? Não trazia armas, ele não trazia escrituras, não trazia discussões, não trazia imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava o coração cheio de boa vontade. Boa vontade é a palavra mágica. Quem tem boa vontade transforma, meus amigos. Quem tem boa vontade perdoa, quem tem boa vontade instrui, quem tem boa vontade é feliz por ser feliz. Guiando com boa vontade, mãos operosas, o trabalho pelo próximo, o trabalho pela comunidade, o trabalho pela sua família, o trabalho. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Meus amigos, essa é a imagem do Cristo. Ele, querendo ou não, fala
não dele mesmo, mas desse trabalhador, que se resume a ele, o que ele fez. Culto sincero ao Todo-Poderoso. É o exemplo do Cristo. Começou a evidenciar-se como? Lavrando uma nesga de campo, adornando-a de flores e frutos preciosos. Começou a mexer na terra, trazer alimento, trazer frutos, flores. Conservava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos que se propusessem a ouvi-lo. É o próprio Cristo, né? Falava das suas experiências e trazia conhecimento que ele vivia para os quem queria ouvi-lo. Ele não colocava nada, ele não impunha nada. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas, instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, estava totalmente envolvido naquela comunidade. E assim, nesse caso, vivenciavam a saúde, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. O que ele virou deles? Verdadeiramente um irmão que conduzia aquele grupo com amor, com envolvimento, porque trabalhou, porque participou, porque teve boa vontade, porque falou quando eles queriam ouvir, porque trocou experiências, porque melhorou as casas, melhorou os jardins, implementou uma escola. Será que a escola que aqui o Cristo fala não é a própria escola do Cristo? A escola religiosa que ele tinha, o colegiado dos apóstolos, que trouxeram essa verdadeira doutrina de amor, de caridade, de perdão, de renúncia. E aí, meus amigos, tudo isso era auxiliado pelos irmãos que passaram, porque com o espírito de trabalho a educação era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução de todos unidos do dever pessoal no bem de todos. Olha aí. O que pairou aqui, a mais que aquela política, que aquela filosofia, que o sacerdócio, com a proteção daquele lugar, foi o dever pessoal para o bem de todos. Porque o nosso dever no planeta Terra não é buscar os nossos interesses pessoais, impor a religião, impor a filosofia, impor o sacerdócio. Não, o nosso dever é trabalhar no bem de todos onde nós estivermos com boa vontade, porque assim nós vamos alegrar as pessoas e as pessoas vão nos ouvir naturalmente. Nós vamos amar as pessoas e elas vão nos ouvir, e através do nosso exemplo elas vão seguir essas finalidades que são, lógico, básicas de uma sociedade, mas não fundamentais. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não usou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Então, depois de uma lição dessa, todo mundo em silêncio, refletindo a lição dele, ele olhou o horizonte e falou: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Meus amigos, que frase maravilhosa! Lógico que existem trabalhadores na filosofia, no sacerdócio, que também na política, que protegem o mundo, que levam o mundo nas suas difusões, né, sociais. É lógico que isso acontece, mas aquele que educa o espírito, ensinando e servindo e exemplificando, esse sim paira acima de todos. Então que nós possamos levar essa mensagem do Cristo ao nosso coração, que possamos estar servidores verdadeiros do nosso Mestre Jesus, exemplificando o Evangelho, amando, trabalhando em união com os nossos irmãos. E assim, meus amigos, fechando hoje, que possamos guardar a mensagem do Mestre em nossos corações.
Fico por aqui nesse programa com essa lição, Eric Mateus, para o mundo, diretamente aqui da Rádio Web Mimi. E assim, nos encontramos no próximo programa para a continuidade do estudo do livro Jesus no Lar. O programa Pão Nosso é transmitido de segunda, quarta e sexta, às 18h30, aqui na Rádio Web Mimi. Programa Pão Nosso, o amor do Cristo alimentando os corações. Um forte abraço, até logo.